Aí o Emerson perguntou aqui, e as despesas fixas? Não coloca um percentual na estrutura de formação de preço? Vou te dizer que anteriormente eu até recomendava isso, colocar aqui um percentual, o que eu não faço mais. Porque conforme o seu negócio vai mudando, conforme o seu negócio vai crescendo, conforme as suas despesas vão crescendo, essa relação de despesas fixas, ela também vai mudando. Então, hoje, a sua relação de despesas fixas, ela pode ter aqui uma influência de 20%. Depois, ela começa a ter uma influência de 30%. Aí, depois, ela vai ter uma influência de 15%. E aí, ela começa a mudar muito. E aí, tem problema mudar? Não, você, teoricamente, voltaria e revisitaria os seus preços. Acontece que você tem que olhar para as suas despesas fixas como um resultado do que você está vendendo e de quanto você está cobrando por cada um. Então, eu tenho uma venda, fiz lá, faturei X no meu negócio, tá? Aí eu vou tirar todos os custos variáveis, tirei todas as despesas variáveis, cheguei na minha margem de contribuição. As minhas despesas fixas, ela tem que estar relacionada a essa minha margem de contribuição total. É daqui que eu preciso monitorar, entende? Para eu dizer se tá bom, se não tá, se vai, se não vai, se eu devia diminuir despesa fixa, se eu não devia diminuir despesa, se eu posso aumentar as despesas fixas, se o preço tá bom e se não tá. Quando eu começo a relacionar muito as despesas fixas dentro do meu preço, fica mais difícil eu enxergar esse movimento. E a segunda coisa, quando você começa a colocar as despesas fixas, pode ser. Veja, existem 3 elementos que a gente precisa considerar em precificação. Tá? 3 elementos. O elemento primeiro que é o custo, depois concorrência e depois valor. Quando a gente começa a colocar aqui despesas fixas, pode ser que em relação a esse segundo elemento aqui, que é concorrência, a gente começa a ter um distanciamento muito grande, porque o meu concorrente ele não considera despesas fixas. A sua margem de contribuição final, a sua margem de contribuição do mês, ela vai te dizer se você vai conseguir pagar as suas despesas fixas. E quem vai formar essa sua margem de contribuição no final do mês, no final do dia? É essa sua margem de lucro aqui, ó, quanto que você está definindo. Tá? Então, é por isso que eu não faço mais cálculo considerando percentual das despesas fixas, tá? O meu preço, ele tem que levar em consideração os meus custos, mas ele também tem que levar em consideração a concorrência e o valor. Mesmo que eu tenha uma despesa, mesmo que eu trabalhe em casa hoje, que eu tenha a despesa fixa de, por exemplo, de R$10 por mês. Porque a minha despesa fixa é de R$10 por mês, então eu vou cobrar mais barato. Não, as suas despesas fixas são de R$10 por mês hoje. Mas você quer crescer. O Emerson colocou assim, eu coloco um lucro de 15% e despesa fixa de 25%. Não seria a mesma coisa? Você fala a mesma coisa do que considerar a margem de lucro? É a maneira como a gente enxerga as coisas, tá, o Emerson? Porque é o seguinte, você coloca aí 25% de despesas fixas. Mas no final do dia, quanto que isso realmente você direciona de 25% para pagar a despesa fixa? É igual que eu falei agora de custos invisíveis. A gente coloca lá, eu coloco 10% para custos invisíveis, tá? Mas você direciona isso realmente para o pagamento dos custos invisíveis, sabe? Quando entra um produto, entra uma venda, eu pego 25% ali e aloco para o pagamento de despesas fixas, e as minhas despesas fixas variam, né? Porque não é porque elas são fixas que elas se mantêm no mesmo valor. As minhas despesas fixas variam. Esse percentual em relação à sua receita também varia? Porque a maneira correta da gente achar esse percentual de despesas fixas para o markup, quando a gente usa, é despesa fixa em relação ao faturamento. Então, se o seu faturamento muda, esse percentual muda. Se as suas despesas fixas mudam, esse percentual também muda. Então, assim, eu fico mudando para poder saber se realmente está fazendo sentido ou não. Agora, se eu falo assim, eu quero 40% dessa margem de lucro, no final do dia, eu não vou olhar só para um produto. Quando eu olhar para o meu resultado total, eu vou dizer o seguinte aí, quanto que ficou ali a minha margem de contribuição? E aí eu vou dizer se isso daqui paga as minhas despesas ou não. Aí, se por um acaso eu tiver, aqui não está pagando, está ficando difícil, não sei o quê, eu sei para onde eu devo olhar. Será que eu devo olhar para a minha margem de lucro? Será que eu devo olhar para meus custos? Ou será que eu devo olhar para minhas despesas fixas? Quando está tudo embutido assim no preço e percentual, eu não consigo ter essa visão mais definida, mais delimitada.